Boa noite. É com alegria que começamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Boa noite para todos que estão presentes, tanto professores quanto alunos. Agradecemos a Deus por sua participação e o nosso desejo é que possamos crescer no estudo da Palavra de Deus. Hoje estamos estudando sobre a armadura de Deus e o estudo desta lição vai trabalhar conosco sobre posturas que precisamos ter e alertas que precisamos ouvir. Se nós tivermos isso em mente, vamos ter a bênção de Deus. Eu lembro que eu estava no 4º mês do ministério, quando os pais solicitaram que eu pregasse uma mensagem sobre a roupa das filhas que deveriam estar usando. E então eu disse, tá bom, no próximo domingo pela manhã eu vou estar pregando sobre a roupa do cristão. E os pais ficaram todos empolgados. Domingo de manhã, todas as filhas que não costumavam vir na escola bíblica dominical estavam todos sentados nos primeiro, segundo e terceiro banco na Igreja Batista em Araras. E eu preguei exatamente esse texto, a armadura de Deus. Quando terminei, mas pastor, o senhor não falou sobre decotes? O senhor não falou sobre saia curtas? O senhor não falou sobre barriga de fora? E eu disse, e por que eu deveria ter falado sobre isso? Primeiro, não é papel de pastor falar sobre essa situação. Isto é uma responsabilidade dos pais que têm autoridade sobre suas filhas para determinar o que elas usam. Na igreja, quem deve falar sobre isso são as mulheres mais experientes, não é o pastor. Então, desde lá, você já pode ficar esperando que eu não vou falar sobre saias, sobre blusas, sobre decotes, e para os homens, os seus peitos cabeludos para o lado de fora e barrigas tanquinhos. Então, nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o que realmente precisa estar na nossa mente e assim podermos crescer na comunhão com Deus. O texto-chave já pega muito pesado, que está em Tiago 4:7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Isso está na linguagem de hoje e todos os textos que eu vou usar hoje está na linguagem de hoje, né? Então, é muito importante porque vocês vão saber que até a nomenclatura da Bíblia, ela vai vir numa forma mais simplificada e mais clara. A primeira coisa que você precisa entender, que você está diante da maior guerra que já existiu no mundo. Como assim? É algum país contra algum país? É a Terceira Guerra Mundial? É o que está sendo falado? A Guerra Fria? O que está sendo falado? Não, não. Nós estamos falando sobre a guerra de luz e trevas. Sobre o campo de batalha que é o interior de sua vida. Satanás e Deus estão lhe mostrando o que vocês precisam fazer para viver ou servindo a Deus ou servindo a Satanás. Muitas pessoas dizem, eu não estou servindo a Deus, mas também não estou servindo a Satanás. Eu estou em cima do muro. Eu queria te dizer que o muro pertence ao Satanás, tá? Então, ele não está te atacando, não está te cutucando, porque você já está fazendo o que ele quer. Então, o ficar sem posição é exatamente isso que Satanás espera que você faça a sua vida inteira, que você nunca se posicione, que você nunca assuma um lado, que você realmente possa seguir esse caminho. Então vamos começar a estudar, nós estamos em Efésios no capítulo 10. E em Efésios, no capítulo 10, temos canal aberto aí, viu, pastor? Pastor Cristiano, temos microfones abertos. Localizar aqui. É o meu. Obrigado. Então, fecha o seu microfone que vai parar de atrapalhar a aula. Obrigado.
Em Efésios 6, nós vamos no capítulo 6, começando do versículo 10. E aí ele diz, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do grande poder. A minha pergunta é, vamos aqui conhecer algumas coisas. Irmã Enedina, há quanto tempo convive com o Juan? Desde 2010. Desde 2010. E a senhora pode dizer que nestes 15 anos que a irmã convive com ele, a irmã conhece muito bem ele? Não. Sempre ele está inventando alguma coisa totalmente que eu não pensava que tivesse, né? Tá certo. Então ele Obrigado, está irmão. sempre surpreso, sempre tendo Tá bom. surpresa. Obrigado, irmã Enedina. Irmão Miguel, o irmão está casado há quanto tempo? Abre o microfone, irmão Miguel. Em outubro vai fazer 54 anos. 54 anos. Posso dizer que o irmão conhece bem a irmã Alta, certo? Há 60 anos, pastor. 60 anos vocês se conhecem. Muito bem. Então tá ótimo. Obrigado, irmão Miguel. Pastor Cristiano, há quanto tempo vocês conhecem a Joyce? Desde 2010, então há 15 anos. Há 15 anos. Posso dizer que o irmão conhece bem a sua esposa. Sim, com certeza. Ok. Neiliane, você está com o Heitor, que hoje não deu o ar da graça porque deve estar dormindo, certo? Ok. Você conhece o Heitor há quanto tempo? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Então, posso dizer que a irmã conhece bastante do Heitor. Um pouco. Tá certo. Irmã Emílio, deixei você por último para falar desse lindo aqui. A senhora conhece esse lindo aqui há quanto tempo? Esse lindo é maravilhoso, irmãos. Conheço há 40 Fala anos. alto, irmã Emílio, que nós estamos te ouvindo. Esse lindo é maravilhoso. Conheço esse lindo há 47 anos. 47 anos, então posso dizer que a senhora conhece um pouco esse lindo aqui, né? Ok. Muito bem. Por que eu estou fazendo estas perguntas? Porque Deus está falando conosco através de Paulo na carta aos Éfesos, que nós precisamos, aí voltem a fechar os microfones, que nós precisamos viver unidos com o Senhor e vivermos unidos num relacionamento cada vez mais forte, cada vez mais unido e recebendo a força que vem deste grande relacionamento com Deus. A minha pergunta não é para responder, essa é retórica, tá bom? O quanto você cresceu hoje no maior presente que você recebeu do dia de hoje? E o maior presente que você recebeu do dia de hoje foi um novo dia com um grande propósito. E esse novo dia com um grande propósito, o Senhor disse: eu quero muito, mas eu desejo ardentemente que você fique tremendamente feliz neste dia. Isso aconteceu? Grande parte do dia, pouca parte do dia, em algum momento ou não aconteceu. O que nós temos que ter em mente é que só é possível viver esta alegria que é um fruto do Espírito de Deus se nós estivermos intimamente unidos com Cristo. E se estivermos unidos com Cristo, vamos ter a bênção de viver esse dia uma vida abundante. Então, eu estou colocando isto para que você entenda que esse é o padrão. Mas eu queria te dar uma
péssima notícia. Sabe qual é a péssima notícia? Tem um espírito de porco trabalhando para que esse dia não seja tudo isso. E o nome dele é Diabo, Satanás. E ele está dizendo para nós que precisamos ter na nossa mente, no nosso entendimento, que Satanás vai tentar estragar o seu dia, vai tentar estragar o seu relacionamento, vai tentar fazer com que você viva um dia em sofrimento. Vamos ver então o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Por favor, um dos alunos abra a sua Bíblia ou leia no esboço o que está escrito. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armaduras do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais. Irmã Emilce, ou a irmã tem que aumentar o seu microfone ou colocar o microfone perto da sua boca. Pode começar a ler de novo. E fale mais alto, por favor. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Sabe, tem pessoas que veem o diabo em tudo quanto é lugar. E tem pessoas que não veem o diabo agindo. Mas eu quero dizer que o diabo está, ele não é onipresente, mas ele tem seus enviados para todos os lugares, que dá uma noção de presença. E ele está dizendo o seguinte, que vocês precisam ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Ele vai trazer armadilhas o tempo todo. Por exemplo, a Neiliane está falando aí que conhece o Heitor há 1 ano e 3 meses. Ela é testada todo dia, toda hora, porque Heitor está tentando descobrir qual é o limite da paciência e do amor da Neiliane. E ele vai testar. Esse é o papel do filho. E Neiliane, tem uma péssima notícia. Depois vem a fase da criança, depois vem a fase do junior, depois vem a do adolescente, e quando você fala, ufa, agora meu filho é jovem, aí piora. Então, estas coisas precisam ser enfrentadas antes. Por exemplo, pastor, a nossa casa é pura bênção, mas a gente só briga. Ué, e por que vocês brigam? Você não sabe que a discórdia é uma das armas que Satanás usa? Então, ele muitas vezes está dentro da sua casa e o tempo todo que ele está dentro da tua casa, ele está impedindo que você viva o plano família de Deus. E quando você é impedido de viver família, por exemplo, para Neiliane, Deus diz para ela o seguinte, crie o Heitor nas doutrinas do Senhor. Para que a Neiliane possa criar o Heitor na doutrina do Senhor, o que ele precisa? O que ela precisa? Conhecer essas doutrinas. Se ela não conhece, ela vai criar segundo o seu conhecimento. E isso é fundamental. Mas nós estamos preparando para ter aí o jantar dos namorados, e algumas pessoas falaram, mas eu sou casado, então eu não posso ir nesse jantar? Eu falei, não, esse jantar é só para namorados.
Mas o senhor parou de namorar quando? Ah, eu namoro ainda. Ó, se você namora ainda, você pode ir no jantar do namorado. Viu, meu irmão Miguel? Você pode fazer a sua inscrição lá e ir no jantar do namorado, porque você namora irmã alta. Ah, é, eu namoro irmã alta. De vez em quando a gente esquece dessas coisas. Então eu sei que ele já colocou, por isso que eu estou brincando com ele, usando ele de brincadeira, né? Então é muito importante, só o pastor que não colocou o nome dele lá ainda, né? Então, agora ele colocou? Ah, então o pastor também agora colocou. Então, é muito importante a gente ter em mente que este relacionamento. Hã? Amanhã eu vou fazer o depósito e aí o pastor faz a inscrição. Ok. Eu também te mando numa lição na live que vai para todo mundo. Se eu não for, agora eu estou lascado, né? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente esquece. E sabe o que a gente esquece? A gente esquece que Satanás tem todas as armas da discórdia, da depressão, da humilhação, à disposição dele para fazer com que nós usemos e nós achemos que estamos por cima da situação. Veja como eu humilhei aquela pessoa. E, na verdade, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos agindo conforme o diabo quer. Estamos sendo instrumentos na mão dele. E aí ele vai dizer ainda no versículo 12: pois não estamos lutando contra o ser humano, eu não estou lutando contra o irmão que eu estou vendo. Eu estou lutando no meu interior para que eu não obedeça a Satanás naquilo que ele está propondo. E o que Satanás fala? Ele fala não que você deve pecar contra Deus. Ele fala, você tem o direito, aquela pessoa está abusando da sua paciência. Descarrega sobre ela. Vai para cima, arrebenta. E aí você pega e vai e você acha, agora consegui. Não, agora você perdeu. Você deixou de ser luz na vida daquela pessoa e você não entendeu que o que nós precisávamos é ter vivido em união, em comunhão. Eu lembro que na minha fase de junior para adolescente, havia uma coisa que as pessoas costumavam fazer que é muito feio. Eles queriam ver uma briga e um ficava falando para o outro: "Ah, você, é sua mãe, é seu pai, é seu tio, é sua avó", e não saía briga nenhuma. Aí um lá mais ousado diz: "Quem for homem, cospe aqui". E ele punha a mão entre as duas pessoas. Quando o pessoal ia cuspir, ele abaixava a mão, o cuspe pegava um no rosto do outro e a briga começava. Nunca falhava. O cuspe na cara um do outro era um motivo para que brigássemos e aí se machucava e depois no final de tudo isso a gente perguntava, valeu a pena? E eu descobri que eu tive poucas brigas, mas todas as vezes que eu tive a briga, não valeu a pena. Mas ele está dizendo para nós que os poderes que dominam completamente esse mundo são da escuridão. Interessante que eu estava lecionando na segunda-feira, e ao estar lecionando, e quero dar uma boa notícia, a irmã Lúcia aceitou Jesus Cristo como Salvador na segunda-feira à noite, e aí eu disse, minha irmã, agora você não tem mais consciência. Que isso, pastor? É lógico que eu tenho consciência. Não, não, não tem. E se a senhora for viver pela sua consciência, me desculpe, você nunca vai fazer a vontade de Deus. De agora em diante, você tem uma mente iluminada. É o Espírito de Deus que vai guiar você a toda a vontade de Deus. Então, o crente não pode continuar pela sua consciência. O crente tem que continuar pela orientação de Deus, que é o dono da sua vida, que é o Senhor, que é o Salvador. Então, Ele é que vai te mostrar como você vencer as astutas ciladas de Satanás. E tendo isso em mente, nós vamos ter a compreensão de tudo aquilo que Deus está propondo para nós. 1 Pedro 5, 8 vai dizer o que para nós? Pode ler. Se for rápido, eu agradeço.
Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão, quando dá o sinal do seu rugir, ele está dizendo: estou vendo uma presa que ela vai ser atacada, ou ele já atacou e já derrotou essa presa, e ele está dizendo: eu sou vencedor, mais uma vez. Satanás está fazendo a mesmíssima coisa, rodeando a nossa volta e vendo qual brecha que nós damos para nos atacar. E quando ele dá essa brecha, então verdadeiramente ele vai alcançar a vitória. E de que maneira Satanás alcança essa vitória? Veja, por exemplo, nós temos a depressão de espírito. E essa depressão de espírito acontece como aconteceu na vida de Elias. Em 1 Reis 19:4 vai dizer assim: Elias tinha feito uma profecia contra o rei, e dizendo que Deus iria puni-lo. E então ele conta esta profecia para Jezabel, que era sua esposa, e Jezabel decide matar todos os profetas de Deus. E aí, então, Elias foge, e ele foi para o deserto, andando um dia inteiro, e aí parou e sentou à sombra de uma árvore, e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Ele está dizendo algo que é muito importante nós termos em mente. Ele tinha tido uma vitória diante de Deus e logo depois deixa de crer em Deus por causa da situação de ameaça. E é isso que eu quero que você entenda. O que temos que ter em mente? Que aquele que está do nosso lado é maior do que todos. E nós não podemos temer o que ele manda fazermos. E aí ele diz, em outro texto: não tema aqueles que podem fazer mal ao seu corpo, mas temam aquele que pode fazer mal à sua alma. Então ele está colocando para a gente claramente: quando vier essa depressão no seu espírito, você se abater, fale como o salmista disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O socorro vem do meu Senhor, que fez o céu e a terra. Como nós precisamos estar constantemente olhando para o nosso Deus nos dias difíceis. Nesses dias difíceis, se nós olharmos para Deus, vamos ter a bênção de ter a compreensão dele. Mas outra situação é a desilusão da nossa mente. E isso está em Lucas, no capítulo 14, verso 21. E veja lá o que ele diz: o Senhor preparou uma grande festa e o empregado vem e dá notícia para ele. E contou tudo ao patrão. E ele ficou com muita raiva. E disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e tragam os pobres e aleijados e cegos e coxos. Todos os convidados que ele tinha convidado para a sua festa não vieram. Você imagina você ter uma festa preparada e não ver ninguém. Por isso que ele ficou completamente chateado e aborrecido, tendo essa desilusão com todas aquelas pessoas que ele tinha na lista de amigos. E isso é uma coisa que acontece. Como a gente se abate quando a desilusão chega diante de nós. Mas lembre-se de um detalhe: Deus não colocou você para receber o suporte das pessoas. Deus colocou você para ser o suporte. E quando a gente age para as pessoas sendo o suporte delas, a gente não tem que ficar esperando delas qualquer outra coisa.
porque você está fazendo pelo Senhor na vida delas. Então isso diminui os aspectos de você ter uma mente que sofre uma desilusão. Você já parou para pensar sobre essa situação, mãe e filho? Se um dia a Emilce chegar para o Cristiano, que é filho dela, e falar assim: eu fiz tudo por você e você não está fazendo nada por mim. Ele, hoje é o pastor dela, poderá dizer o seguinte: querida mãe, eu pensei que a senhora estava fazendo para o Senhor, me servindo. Então a senhora só fez para mim? E a Emilce vai falar: uau, que mancada que eu dei agora. Que mancada. Porque nada, nenhuma ação que a mãe ou que o pai faça para o filho, não é ele. Eles estão fazendo para o Senhor, obedecendo uma ordem de Deus na vida do seu relacionamento com seu filho, criando ele na doutrina do Senhor. E isto é importante, e isso não gera desilusão. Muitas vezes vai gerar muita alegria, porque criou no caminho certo. Mas muitas vezes Satanás coloca distração ao nosso coração. E veja o seguinte: você está recebendo o Senhor na sua vida. O que você quer fazer? Preparar um banquete para o Senhor? Ou sentar aos pés do Senhor e crescer mais em íntima comunhão? As duas irmãs tiveram decisões opostas. Uma foi preparar o banquete e a outra disse: não, eu quero ouvir tudo que o Senhor quer me falar agora. E quando a sua irmã vai dizer para o Senhor: faça com que ela venha me ajudar, Jesus responde para ele o seguinte em Lucas 10, verso 41. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, o Senhor está dizendo para você: eu quero que você entenda isto na sua vida. Não coloque distração no seu coração. Ô pastor, o que é essa distração? Muitas vezes a gente ocupa o dia todo nosso com atividades. E eu quero dizer para você que essas atividades podem ser obras que o Senhor coloca no seu caminho, ou pode ser coisas que você lota a sua agenda só para não ter espaço vago. E aí não tem resultado prático daquilo que você está fazendo. Então é muito importante você ter isto em mente que o Senhor está nos ensinando. Mas também a gente tem muita distorção da vontade. A gente muitas vezes tem muita vontade, muitos sonhos e nenhum propósito. E isso vem de Satanás. Então é muito importante que você tenha em mente que o Senhor está querendo agora nos ensinar. Isso está em Mateus 19, verso 21. Respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda tudo que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o moço ouviu, foi embora, triste, pois era muito rico. Onde você tem acumulado sua riqueza? Se for aqui, você vai estar como este jovem rico. Pastor, mas eu estou longe de ser rico. Gente, muitas vezes ser rico é comer um pão com mortadela. Todo mundo pode, mas depende como você come o pão com mortadela. Se você come o pão com mortadela desprezando os outros que não têm o pão com mortadela, você está tendo a atitude do jovem rico. Que o Senhor vai dizer: olha, partilhe esse pão com aquela pessoa. E você vai falar: não, é meu. E quando você não partilha, você está agindo contrário à vontade de Deus.
Deus quer que você partilhe daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quero repetir isso. O que você tem foi Deus que colocou nas suas mãos. E sabe o que vai acontecer? Um dia ele vai pedir para você dar contas disso que ele colocou nas mãos. E quando ele pedir, o que que você vai dizer? Ah, Senhor, eu sabia que eras rigoroso, então eu enterrei o meu talento, eu enterrei aquilo que você colocou nas minhas mãos, eu não partilhei com ninguém, eu não fiz nada para ninguém. E ele vai dizer, servo malvado e negligente, por que que não entregaste isto aos banqueiros para que eu pudesse pelo menos receber com juros? Apartai-vos de mim. Então eu quero te dizer o seguinte, hoje você está recebendo esta lição. Para quem você vai passar? Quem vai ser beneficiado daquilo que você está aprendendo? Se ninguém vai ser beneficiado, você não cumpriu a missão de ter recebido aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ah, pastor, mas então eu não vou mais vir receber a aula, não. Quando você não vem receber a aula, você não cresce, logo Deus vem e diz para você, por que que você negligenciou o seu crescimento? Você não sabia que eu queria que você crescesse? Mas então quer dizer, tanto faz correr para o mato ou para o morro? Se eu não fizer a vontade de Deus, eu estou numa situação difícil? Com certeza. Então tenha isto em mente, mas muitas vezes nós corremos tanto, mas nós corremos tanto. Meu filho disse para mim recentemente, pai, eu não quero ser aposentado como o senhor. Barbaridade, parece que o senhor está trabalhando igual ou mais do que estava trabalhando quando estava trabalhando mesmo e recebendo dinheiro. Eu falei, só que agora a preocupação não é receber o dinheiro. A preocupação agora é fazer, porque me dá alegria fazer. E isto é pura bênção. E Deus vai e faz com que a gente se recomponha a cada dia. Eu estava dizendo para Emilce um dia desses atrás, ele disse assim, sabe, Emilce, eu fiz um pacto com Deus, mas eu estou querendo mudar esse pacto com Deus, porque eu fiz um pacto com ele dizendo assim, Senhor, tira as dores do meu corpo e eu vou pintar a tua casa. E quando eu vou lá na igreja, eu pinto, não sinto dor nenhuma o dia inteiro. Mas quando eu volto para casa, ai, quanta dor. Aí eu sinto toda a minha idade, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos do dia que eu fiz o que eu fiz. E aí eu tenho que entrar no medicamento para poder recuperar o corpo. Mas eu disse para ele, eu vou fazer um novo pacto. Senhor, tira a dor de trabalhar lá, mas tira a dor também quando eu voltar para casa. Fazer um pedido mais completo para poder ver se as coisas ficam melhores e diminui a quantidade de medicamentos. Mas muitas vezes, a gente por trabalhar tanto, o desânimo vem ao nosso corpo. E veja o que ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 7 a 9. Pode ler, por favor. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo.
Isto é Paulo dizendo. E Paulo realizou tudo o que ele realizou porque ele se tornou somente dependente da graça. Há um cântico que diz assim: desanimados, não, não, não. Desanimados, não, não, não. Dores, tristezas podem surgir, mas com Cristo ao lado vamos seguir. Desanimados, não, não, não. Deus está colocando para você o seguinte: eu sou sua força, foi isso que nós começamos. Então, se você se desgastou, peça mais força, peça mais energia para o Senhor. E ao pedir esta maior energia, a bênção de Deus vai estar sobre você. Mas a discórdia familiar. Queridos, toda briga entre pai e filhos, marido, mulher, irmãos, todas elas são situações que desagradam a Deus. E Provérbios vai pegar pesado dizendo que o que Deus abomina em nossas vidas. E isso começa em Provérbios, capítulo 6, versículo de 16 até 19. Neiliane, você pode abrir seu microfone e ler para a gente? Provérbios 6, de 16 a 19. 16 a 19, né? Isto. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Até o 19. A minha termina aqui. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você leu do 16 ao 19? Sim. Provérbios, não é? Provérbios, capítulo 6, versículo de 16 a 19. Uhum. A minha tá diferente? Foi só até o 17. Para nós foi só até o verso 17. Ah, é? Cortou? Então, pera, vou ler de novo. Há Você 6 tem, coisas. você está no esboço ou você está, ou você está na Bíblia? Está na Bíblia. Pode ser que na Bíblia ele sintetizou tudo. Então vou Ah, pedir quer que, que eu leia o esboço? se puder. Posso. Pastor, Oi. mas o seu esboço tá errado, tá? Então é isso, né, pastor? Tá dizendo a mesma coisa em tudo, né? Tá repetindo o versículo 16 no esboço. Tá certo. Não, então você leu tudo, Neiliane. É que Ah, ele, agora que eu percebi que ele vai dizer 3 vezes a mesma coisa. E eu só uhum, vi isso agora. Obrigado. nada. Então, veja o que ele está propondo para nós. O Senhor detesta e não pode tolerar o olhar orgulhoso nosso, a língua mentirosa, as mãos que matam gente inocente, mente que faz planos perversos, e pés que se apressam para fazer o mal, testemunhas falsas que dizem mentira, e pessoas que provocam brigas entre amigos. Então, é muito importante termos em mente que Deus está trabalhando na nossa vida e está colocando para nós, dizendo: estas ferramentas que Satanás usa, estas ferramentas Deus abomina. E aí, se você se pega não só nisto que está escrito, mas coisas semelhantes a estas, Deus está dizendo: isso é obra da carne. E a obra da carne, Deus não tem prazer quando você pratica. Você é de Deus, você é filho de Deus, mas Deus sabe que você não está agindo sempre como Ele espera. E por não estar agindo como Ele espera, isto é um pecado.
E o Espírito Santo vem e trabalha na sua vida dizendo isto. Então, é muito importante termos em mente isto. E o último aspecto desta situação que Satanás usa as nossas vidas para fazer o que ele quer, destruindo o corpo de Cristo, destruindo o templo de Deus, está em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, peço pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Sabe qual é a briga que estava acontecendo? A briga estava acontecendo pelo que aconteceu na evangelização. E uns estavam dizendo, eu sou do pastor Salovi, eu sou do pastor Cristiano, eu sou da Cíntia, eu sou de outra pessoa que te evangelizou. E como se isto te desse algum cabedal. Tá bom, desculpa, foi uma palavra bem antiga. Como se isso trouxesse grande propriedade para a sua vida, grande recompensa por você ter sido evangelizado por esse ou por aquele. Não, não é assim que funciona. O que funciona é que todos nós, quando ouvimos da palavra de Deus, foi a palavra, foi o Espírito de Deus que te levou a se tornar filho de Deus. Eu, outra pessoa, qualquer, que te trouxe a palavra, foram instrumentos na mão de Deus. Então é muito importante você ter em mente. E a igreja estava se dividindo porque parte foi por Paulo, parte foi por Cefas, e ele pergunta, não são todos servos de Cristo? Como que vocês estão brigando porque foram evangelizados por essas pessoas que são de Deus? E aí agora nós vamos entrar no verdadeiro título do estudo. Toda a armadura de Deus. E aí, a primeira coisa que ele vai dizer, e já está de cara no versículo 13, é essa. Efésios 6:13. Por isto, peguem agora a armadura de Deus que lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques dos inimigos e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Deus não lhe chamou para uma batalha. Deus não lhe chamou para correr apenas 100 metros. Deus lhe disse que você precisa correr a corrida da vida. E esta maratona é uma maratona que você começa no dia do seu nascimento até aquele momento que você é recebido na glória. Todo esse trecho, que pode ser curto, pode ser longo, Deus está colocando para você que você precisa viver. Mas ele diz, vistam-se de toda a armadura. Hoje, nós estamos entrando aí nesse período mais frio e é muito importante você, da terceira idade, entender que o choque frio com o seu corpo quente, você desprotegido, pode pegar um resfriado. Mas não é só você da terceira idade, não. Nós estamos vendo aqui um jovem forte aí dos seus 30 e poucos anos, entendeu? Que já bichou de novo. Pegou uma gripe de novo e está ruim de novo. Então, também tem que tomar o mesmo cuidado. Você tem que saber que se você fica tomando esses choques térmicos, isso prejudica a sua saúde. E é muito importante você ter em mente essa situação. E ele está dizendo agora, espiritualmente, lembre-se desse detalhe. Se você se revestir, se você se proteger, então você vai ter a bênção de Deus. E agora ele vai dizer quais são as roupas do cristão, que não é mini blusa, que não é saia, que não é decotes, que não é nada disso. Ele vai dizer o seguinte: portanto, estejam preparados e usem a verdade como cinturão.
esta é uma peça muito importante, porque é nela que todas as peças outras serão usadas. E isso é muito importante você ter em mente. Quando você usa isto, o seu corpo vai estar todo firmado, e as outras peças que vão ser encaixadas podem te dar toda a estrutura e proteção. Mas ele diz: usem a verdade como cinturão. A palavra de Deus diz que essa couraça seja o seu falar sim e não. O que passa daí é de procedência maligna. Quando uma pessoa não tem credibilidade na sua palavra, ele usa um dito popular tão feio. Ele diz assim: juro, quero ver minha mãe morta atrás da porta. Tadinha da mãe, eu não sei quantas mães já morreram e quantas mães já ficaram lá presas atrás da porta, mortas, de tanta mentira que a pessoa contou. Então, lembre-se disso. Deus está dizendo: não acrescente além do seu sim e do seu não outra coisa. Porque se a pessoa não lhe dá credibilidade, você também não deve dar credibilidade a ela. Né? Eu lembro de um trato que eu fiz. O homem olhou lá a minha construção da igreja e disse assim: o senhor está precisando tirar a terra? Eu falei: sim, vai sair muita terra daqui. E ele disse: eu tenho caminhões, eu tenho máquinas e eu tiro a terra. Aí eu disse: só eu não tenho dinheiro para pagar a terra que você vai tirar. Aí ele disse: isso não é problema, a gente parcela. Aí eu falei: bom, então tá ótimo, então vamos fazer negócio. Se você pode parcelar, você me diz quanto você pode pagar por mês e eu faço todo o serviço e tiro a terra. Eu falei: fechado. Então vamos fazer um trato a fio de bigode? E eu disse: eu sei o que é trato a fio de bigode, eu nasci em Marília. Então é uma palavra empenhada, tem mais valor do que qualquer documento. E então está feito o trato. No dia seguinte ele mandou as máquinas e as máquinas começaram a tirar a terra. A igreja chegou para mim e falou assim: pastor, as máquinas estão tirando a terra, já tem um buracão aí, mas nós não temos dinheiro para isso. Eu falei: fique tranquilo, nós vamos tirar toda a terra para fazer o serviço e depois nós vamos continuar pagando esse homem por toda a terra que ele tirou. Nós vamos pagar R$ 2.000 por mês. E cadê o contrato disso? O contrato é fio de bigode. Aí o doutor Edson não entendeu muito, ele falou assim: que contrato é esse? É que a minha palavra que eu vou pagar e a palavra que ele vai fazer o serviço estão empenhadas. Não vai ter contrato, documento? Não. E aí cada caminhão que saía, anotava-se a placa, a quantidade de terra por metro quadrado, e ele ia embora, levava um papel e eu ficava com o outro. No final do dia, quem estava vendo os caminhões me entregava o relatório com todas essas papeletas assinadas pelo motorista e por ele, que conferia a saída de cada caminhão. Passado 3 anos, eu peguei todo o material e disse: este é o último pagamento que eu tenho que fazer por tirar a terra. Aí ele disse: o senhor sabia que eu não tinha nenhum desses papelzinhos? Eu disse: não, mas a dívida era minha. Então eu tinha que saber quanto eu estava devendo. E tinha que provar que foi pago todas as parcelas de 2.000 que nós empenhamos a nossa palavra. Ele disse: olha, eu já fiz trato do fio do bigode com vários construtoras e tudo mais, e fui passado para trás. Mas é muito bom quando a gente encontra uma pessoa que honra. Eu falei: você, além de ter feito um trato comigo, nós fizemos um trato diante de Deus. E Deus não admite que a gente desonre essa situação. Então, fazer algo com a verdade tem que ser feito dessa maneira. Mas ele continua agora dizendo outra parte da peça que precisamos usar. E ele vai dizer no versículo 15: calcem os sapatos, a prontidão para anunciar as boas notícias de paz. Ele diz:
lembre-se que você já andou na praia em pleno meio-dia descalço? Mas na parte da areia? A areia fica tão quente que, dependendo, você vai fazer bolhas de queimadura nos seus pés. E ele está dizendo: olha, você está andando por essa estrada quente, o sol é quentíssimo, então esteja com seus pés calçados, para que você possa então ir e anunciar as boas notícias de paz. Então, essa é uma ferramenta fundamental. Eu lembro-se de quando foi ter a guerra lá no Irã, os soldados que usavam um coturno ah, norte-americano tiveram que trocar todo o seu calçado para ser agora um calçado que não entrasse areia dentro do sapato e que ele pudesse andar por aquela área arenosa e não ferir os seus pés, porque se os pés ficassem feridos, o soldado não ia avançar na batalha. Então, é muito importante a gente saber que os calçados para o evangelho é o que vai dar a base para você se locomover e poder fazer a obra de Deus. E aí ele diz, agora, use a outra ferramenta, levem sempre a fé como um escudo. Paulo vai dizer uma coisa muito importante. Paulo vai dizer: eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso e tem guardado meu depósito até o dia final. O quanto você tem de fé no Senhor? Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lembre-se disso, que esta fé vai ajudar com que você possa desviar todos os dardos inflamados do maligno. E agora, as duas últimas peças que ele vai dizer da armadura é o capacete, que vai proteger a sua cabeça, e a espada, que é a única arma de ataque. E ele então vai dizer no verso 17: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito lhe dá. Então, tenha isto em mente. Pronto, estou todo revestido da armadura de Deus. Quem está revestido com todos estes itens, a primeira coisa que ele quer fazer, sabe qual é? Eu quero agradar a Deus. Eu tinha uma doce ilusão até ouvir uma palestra, porque eu pensava o seguinte: as minhas namoradas vão se vestir para me agradar. E aí eu falei isso com um professor, ele disse: não, não é assim que funciona, não. As mulheres se vestem não para você, homem, elas se vestem para as outras mulheres. E eu falei: como assim? É, a mulher se veste para outra mulher, para que ela fique bela aos olhos de todas as outras mulheres. Eu falei: é uma competição? Não, pode não ser uma competição, mas é um jeito dela ser. E isto vai mudar no casamento, isso vai mudar nos relacionamentos, porque aí de repente você começa a perguntar: estou bem com essa roupa? Porque você quer agradar quem está do seu lado. E aí você então quer agradar essa pessoa que está ao seu lado, que te faz feliz. E isso é bênção da parte de Deus para a sua vida. Então, é isso que ele está propondo para você. Mas ele diz agora a parte fundamental que está no versículo 18 do capítulo 6. Façam tudo isto orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, você precisa ser uma mulher de oração. Você precisa ser um homem de oração. Você precisa entender que falar com Deus é o seu maior privilégio. Você falar com Deus é o seu maior privilégio. Você falar com seu pai espiritual é o seu maior privilégio. É aquele que vai estar com você e nunca
nunca vai te abandonar. Então, é muito importante que você tenha isto em mente. Por isso, escute o que ele está falando. Obedeça o que ele está te falando, que é para o seu bem. E agora Paulo, depois de dar toda esta ministração, Paulo agora se coloca diante de você, para que você entenda a bênção do Senhor. Mas antes de chegar no que Paulo vai dizer, eu falei com você sobre tudo que você precisa. E agora nós vamos ver o exemplo claro do nosso Senhor, como ele fez. Vê se ele não estava revestido de toda a armadura. Irmã Milce, leia para mim Mateus capítulo 4, os versículos de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11, por favor. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Muito bem. Jesus estava ou não estava usando toda a armadura de Deus? E Jesus respondeu a Satanás somente pela palavra de Deus, como Satanás distorce a palavra de Deus para que Jesus caísse nas ciladas que ele estava armando. O que eu quero te dizer é que tenha isto em mente e busque a ajuda de Deus. E você fazendo isto, a bênção de Deus vai estar na sua vida. Por isso, Paulo agora termina este livro e ele diz o seguinte. Está no versículo 19 e 20, com isso eu fecho a lição de hoje. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem, torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço deste Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Eu fico imaginando Paulo se colocando à disposição de cada filho que ele evangelizou e diz: ore por mim. Nós temos um desafio de sermos intercessores. E ser intercessor é tão bom. Sabe, amplia o resultado de você ver a bênção de Deus. Certa vez Deus me acordou
4 horas da madrugada. Estava jovem, não costumava acordar, mas Deus me acordou para orar. E eu disse: Senhor, para quem você quer orar? E ele disse: ore pelo seu missionário. E eu comecei a orar pelo Joed, pela Ida, e aí ele disse: eu quero que você ore pelo filho. E eu orei pelo filho naquela madrugada. Passado quase um ano, Joed veio à nossa igreja aqui em São Paulo. Ele morava em Bafatá quando eu estava orando por eles. E ele disse: Joed, aconteceu uma coisa no mês tal, dia tal, Deus me acordou para orar. E depois que Deus me acordou para fazer essa oração, praticamente a minha vida se tornou uma vida de oração às 4 da manhã. E sempre comecei a orar por toda a minha igreja, pelos membros, pelas famílias, às 4 da manhã. E depois que eu termino a oração, então eu vou me deitar. E Deus pediu que eu orasse não por você e pela Ida, mas orasse pelo seu filho. O casal disse: como é bom ver quantas pessoas Deus movimentou nesse planeta Terra, acordando para orar pelo meu filho. Meu filho estava morrendo, eu já não tinha nenhuma esperança, aquela seria a última noite que nós iríamos passar ao lado do nosso filho. Eu sentei de um lado da cama, e a Faída sentou do outro lado, e nós ficamos vendo o respirar fraco do nosso filho. E nós já tínhamos orado entregando ele ao Senhor. E só queríamos estar com ele os últimos momentos. E nós adormecemos, acordamos com ele soltando a nossa mão, ele levantando, saindo: eu quero correr, eu quero brincar, eu quero correr, eu quero brincar, e saiu para fora correndo e brincando, se divertiu, e nunca mais apareceu nenhum dos problemas que ele teve, que estava gerando a sua morte. Foi Deus que realizou esse milagre, e ele movimentou muitas pessoas que nos amam para estar orando, e você foi mais um destes que Deus acordou para orar. Sabe, Deus quer que a gente se disponha a Ele para ser esse intercessor. Nossa igreja tem esse privilégio no culto de quinta-feira de estar orando por várias pessoas. Se a gente for fazer uma conta de quantos pedidos são apresentados no ano, vai dar uma boa quantidade de pedidos. São mais de 50, 60, até 100 pedidos por culto. Você multiplica isso vezes 52, você vai ver quantos pedidos estão sendo levados ao nosso Deus. Só eu tenho acrescentado um bocado de pedido que eu oro por todos os casais da igreja, nominalmente. Então você vê o que vai acontecendo nesta situação de nós nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, faz a tua obra através da nossa vida e abençoa. Domingo passado, retrasado, não estou certo disso, uma das irmãs foi curada e veio compartilhar a bênção. Ela veio de Manaus e veio na nossa igreja, e nossa igreja se uniu a ela nessa batalha de oração, e ela foi vitoriosa e veio dar graças a Deus. Nós cremos num Deus que nos dá a resposta. Nós cremos num Deus que quer se relacionar comigo e com você. Por isso, comece a viver esse relacionamento que Ele está propondo. Se revista de toda a armadura de Deus. E que Deus te abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado pela aula, pastor. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando o nosso estudo em Efésios. A próxima lição nós começamos ainda nesse quadrimestre na carta de Paulo aos Filipenses. Então, continuem conosco, acompanhe a playlist destas cartas que estamos estudando, são as cartas da prisão. Deus te abençoe, bom domingo, até daqui a pouco no culto de celebração e adoração ao Senhor. Até logo, fiquem com Deus.